O mundo está prestes a testemunhar o maior terremoto financeiro da história. E os Estados Unidos estão no centro do caos. Donald Trump acaba de disparar um ultimato aos países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se eles abandonarem o dólar americano no comércio internacional, os Estados Unidos imporão tarifas de 100% sobre seus produtos. Mas será que essa ameaça é suficiente para conter o colapso do Império Americano? Por trás dessa guerra econômica está uma jogada estratégica da China, que está acumulando toneladas de ouro enquanto joga fora os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como se fossem lixo. E não para por aí. Japão, Canadá e até mesmo aliados tradicionais dos Estados Unidos estão abandonando o barco. Será que o dólar está prestes a perder seu trono como moeda global? E o que isso significa para o futuro do Brasil e do mundo? Prepare-se, porque você está prestes a descobrir segredos que vão chocar até os mais céticos. A guerra do dólar contra o BRICS. Donald Trump, conhecido por suas táticas agressivas, declarou guerra aberta aos países do BRICS. Em 2025, ele ameaçou impor tarifas devastadoras de 100% caso essas nações decidam abandonar o dólar em suas transações internacionais. Mas aqui está o grande problema. O BRICS não está apenas brincando. A China, líder do grupo, está liderando uma revolução financeira sem precedentes, reduzindo drasticamente suas reservas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e acumulando 250 toneladas de ouro em 2024. Isso não é apenas uma estratégia para proteger sua economia. É um plano para desafiar o domínio dos Estados Unidos no sistema financeiro global. Se o dólar perder sua posição como moeda reserva dominante, os Estados Unidos enfrentarão um cenário apocalíptico: custos astronômicos para financiar sua dívida nacional, inflação galopante e perda total de controle sobre a economia global. O colapso do dólar poderia ser o início do fim da era americana. E você, brasileiro, precisa saber como isso pode impactar diretamente sua vida. A estratégia chinesa e o acúmulo de ouro. Enquanto os Estados Unidos tentam manter sua supremacia, a China está jogando um jogo muito mais inteligente. Reduzindo suas reservas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o país está construindo um escudo de ouro para se proteger contra crises globais e possíveis sanções econômicas. Em 2024, a China adicionou impressionantes 250 toneladas de ouro às suas reservas, consolidando sua posição como uma potência financeira independente. Outros membros do BRICS, como Rússia, Índia e Brasil, também estão seguindo esse caminho, explorando alternativas ao dólar e acumulando ouro como nunca antes. Mas aqui está a bomba. E se o ouro substituir o dólar como intermediário nas transações internacionais? Essa possibilidade está deixando Wall Street em pânico e pode mudar para sempre a forma como o mundo faz negócios. O ouro está prestes a voltar ao topo e os Estados Unidos podem ficar de mãos vazias. O impacto nos mercados financeiros dos Estados Unidos. As consequências dessas mudanças já começam a ser sentidas nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Japão e China, dois dos maiores credores americanos, estão vendendo títulos do Tesouro em larga escala. Em outubro de 2024, o Japão vendeu mais de 20 bilhões de dólares em títulos, enquanto as reservas chinesas caíram para menos de 800 bilhões de dólares, o nível mais baixo em mais de uma década. Essas vendas estão causando um efeito dominó devastador. Com grandes investidores globais perdendo a confiança no dólar, os Estados Unidos podem enfrentar dificuldades crescentes para financiar sua dívida nacional, que já ultrapassa 34 trilhões de dólares. Se os Estados Unidos não conseguirem atrair novos investidores, as taxas de juros dispararão
aumentando os custos de empréstimos para empresas e consumidores. O resultado? Uma crise econômica sem precedentes, com inflação galopante e recessão à vista. A crise nos mercados tecnológicos e o colapso do setor. As políticas protecionistas dos Estados Unidos também estão gerando consequências inesperadas. Uma disputa comercial desencadeou uma crise no mercado tecnológico, com gigantes como Apple, Nvidia e Tesla sofrendo perdas bilionárias. Em um único dia, 4 trilhões de dólares evaporaram do mercado de ações dos Estados Unidos, abalando a confiança dos investidores. Empresas que dependem de cadeias de suprimentos globais foram as mais afetadas. A Tesla, por exemplo, viu suas ações despencarem 99,2%, enquanto a Nvidia perdeu quase 180 bilhões de dólares em valor de mercado. Além disso, setores como transporte aéreo e varejo também sofreram com o aumento dos custos causado pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. O colapso do setor tecnológico está sendo chamado de o início do fim da era digital americana. Os Estados Unidos estão enfrentando desafios sem precedentes em sua posição de liderança no sistema financeiro global. Com a China e outros países do BRICS buscando alternativas ao dólar, aliado à crise nos mercados financeiros e às mudanças no cenário energético, o país precisa encontrar maneiras de se adaptar rapidamente. A questão central é: os Estados Unidos conseguirão manter sua influência global ou estamos testemunhando o início de uma nova ordem econômica mundial? E você, brasileiro, o que acha que vai acontecer? Comente abaixo e compartilhe sua opinião.